Alô a todos, bem-vindos à continuação da série de modelagem avançada em 3D Studio Max. Aqui fala Bruno A1 para VFX Produções. Sem perder tempo, vamos continuar de onde paramos. Nós estamos desenvolvendo aqui a seção metálica que fica debaixo da capinha de plástico e podemos agora fazer o espelhamento, mas não sem antes desligar o smooth. Tá? Mantenha em mente que modelar com o smooth ligado pode gerar todo tipo de problemas. Então a gente deve modelar sempre nesse modo bruto para depois ligá-lo. Então, com a seção selecionada, eu vou na lista de modificadores e vou escolher o modificador Symmetry. Esse modificador ele tem um parâmetro aqui que é o Mirror, que é o ponto de espelhamento. Tá? Então a gente vê que a gente está com o eixo, o Mirror Axis correto, que é o X, né? Nós temos o parâmetro X aqui. No entanto, o espelhamento está acontecendo do lado errado. Está vendo aqui? A gente tem que fazer então o flip, que vai permitir então, vou dar o zoom aqui, o espelhamento do lado correto. Aqui a gente tem que colocar o mais próximo possível e fazer o soldamento. Lembrando que se aumentar o threshold demais, tá vendo? Ó, você pode soldar, olha aqui para você ver. Você pode soldar vértices indesejados. Então, o suficiente para não mexer na malha. Aqui está tudo soldado, então com as duas metades agora são um objeto só. Antes de mover adiante, a gente tem que fazer o seguinte. Vamos supor que agora eu queira pegar esses vértices aqui e mover para cá, né? É o que a gente tem que fazer agora. Se eu for no subobjeto vértice, eu perco a minha modificação de espelhamento. Mas então o que fazer? Então a gente volta aqui no Mirror, né? E o que a gente tem a fazer, na verdade, a gente tem que fazer o que chama de colapse. Nós vamos queimar a modificação para dentro da malha. Então eu com ele selecionado, eu vou em Collapse All. Aparece esse quadro aqui, eu digo Yes para ele e eu tenho meu objeto unificado sem problema. Agora eu posso selecionar os vértices que eu quiser e mover sem problema. Então agora a gente pode ver como está o nosso objeto aqui. Nós podemos dar um smooth rapidamente. Perfeito. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós estamos com a nossa seção plástica pronta, seção metálica, desculpa, e nós vamos fazer agora a capa metálica, a capa de plástica, estou embolando essas duas coisas, e desligando, obviamente, aqui o smooth, né? Nós vamos copiar esse objeto, tá? Pressionando Shift, eu vou mover ele para cima, e vou dar o nome de capa plástica. Ok, vou mudar a cor aqui para um vermelho escuro, que é a cor do plástico, né, desses canivetes suíços, e vou criar um novo layer para ele, que nós vamos chamar também de capa plástica. A gente vai mantendo aqui o nosso padrão, né, tudo organizadinho, mover a seleção para o novo layer. E podemos então tirar a visibilidade da seção metálica. Agora a gente pode então trabalhar calmamente aqui nesse objeto. Eu vou maximizar a vista de perspectiva. E é o seguinte, nós vamos agora fazer algumas modificações para criar aquela parte arredondada em cima, certo? Nesse caso, a resolução que a gente criou aqui vai atrapalhar a gente agora. Nós precisamos de matar essas arestas. Então eu vou fazer isso. Só que antes, eu acho interessante a gente adicionar a resolução aqui, tá? Vamos fazer isso então. Nessa vista aqui, eu vou abrir, vou trabalhar o nível da aresta, do edge, vou selecionar todas essas arestas. Eu não preciso de fazer o ring, você vê que está tudo selecionado, né? E vou fazer o connect. Eu vou adicionar 3 segmentos, tá bom? A gente tem essa distância. Eu vou fazer o mesmo do lado de cá, seleciono todas essas arestas, como você está vendo aqui. Eu vou dar o Connect, ele já está com 3 aqui, eu marco OK.
Então agora a gente está com a malha subdividida em porções equivalentes, fica mais fácil para a gente trabalhar. Então vamos maximizar aqui para a gente ver o que a gente está fazendo. Nós vamos pegar aqui a nível do Edge, eu vou selecionar. Nós estamos com os múltiplos ligados aqui? Não, né? Não. Vou pegar aqui ao nível do Edge, vou selecionar essa aresta. Eu vou fazer o loop. Pegou toda a extensão. E agora é o seguinte, você já sabe que para matar a aresta a gente tem que usar o backspace, né? Mas se eu usar só o backspace, veja bem o que vai acontecer. Ele vai gerar vértices indesejados aqui, tá vendo? Não sei se dá para você ver na resolução aqui do... Eu vou dar Ctrl Z aqui e com ele selecionado novamente, eu vou dar Ctrl, pressionar Ctrl e dar o backspace. Agora sim, você vê que não tem nenhum vértice indesejado aqui. Muito bem, agora nós vamos continuar aqui. Eu vou pegar esse edge aqui. Vou fazer o loop, Ctrl backspace, perfeito. Então agora a gente pode fazer o trabalho aqui que a gente quer. Nós vamos então selecionar o objeto. Deixa eu dar uma girada para ver como é que está isso aqui. Vou pegar aqui agora o nível do polígono, pressionando Ctrl, vou selecionar todos esses polígonos. Coisa importante, a gente pode, sem querer, quando estiver fazendo isso, selecionar polígonos da parte de baixo. Então, para evitar isso, a gente tem esse comando aqui que chama Ignore Backfacing. Esse vai certificar que eu só pego polígonos da parte de cima. Tá? Vou selecionando todos esses aqui. Opa. A gente vai ter que selecionar esses de fora também, mas em vez de selecionar todos eles, a gente pode simplesmente clicar em Grow, né? E agora, olha que interessante, a gente pega a ferramenta de mover, nós podemos puxar eles um pouco para cima. Eu vou voltar aqui para outra vista. E outra coisa também, eu vou aumentar um pouquinho a escala. De forma a deixar equidistante essa parte aqui. Acho que ficou um pouquinho distorcido. Acho que tá bom assim, não vou mexer não. Então, só uma coisa aqui, eu vou dar uma chanfrada nesse edge aqui para a gente ganhar mais arredondamento. Vou selecionar de novo esse edge, vou fazer o loop e vou fazer um outro comando aqui que vocês não conhecem, que é o chanfro. Você vê que o chanfro ele gera dois segmentos extras, certo? Eu vou fazer isso até quase chegar no de baixo, vou clicar OK, vou selecionar o de baixo, vou fazer o loop e vou matar ele com Ctrl Backspace. Então a gente tem esse objeto aí, né? Podemos dar aqui o tempo já estourou,
mas foi bom que a gente conseguiu terminar o segmento com o objeto no local, né? Eu vou dar o F4 aqui para você ver o que a gente tem, correto? Então a gente vai ficar por aqui. No próximo segmento nós vamos passar as partes complementares, começar a fazer realmente as peças do canivete. Um abraço a todos, eu vejo vocês lá.